Acordei com o som da água tocando a margem, como se o lago sussurrasse segredos que só eu fosse capaz de entender. O céu ainda estava cinzento, e uma bruma suave dançava sobre a superfície da água, cobrindo tudo com um véu de mistério. Por alguns segundos, permaneci imóvel, observando pela janela a paleta fria do amanhecer. Havia algo de sagrado nesse silêncio. Aqui, tudo respirava no meu tempo. Aqui, ninguém me interrompia. Levantei sem pressa e caminhei descalça até a varanda, com a caneca de café ainda quente nas mãos. O aroma da bebida se misturava com o cheiro da terra molhada e das folhas que haviam caído durante a madrugada. Gosto dessa mistura. Ela me lembra que pertenço a este lugar de um jeito que nunca pertencia a lugar algum. A casa do lago não é apenas uma herança do meu avô. É meu casulo. Meu abrigo. Minha resposta silenciosa a um mundo que nunca me ouviu direito. Passei os dedos pelas samambaias penduradas e senti a umidade fresca das folhas. O jardim, mesmo despretensioso, florescia como se entendesse que aqui não há exigências. Eu não peço, ele apenas oferece. Costumo pensar que as plantas são mais honestas do que as pessoas, elas não fingem crescer, nem mascaram a morte. No ateliê, espalhei os croquis sobre a mesa rústica de madeira. Estou trabalhando no projeto de um quintal sensorial para um abrigo infantil. Quero criar um espaço onde crianças possam sentir a vida através das mãos e dos pés, onde o tato e o olfato sejam mais importantes que qualquer brinquedo eletrônico. Quando me concentro nesses detalhes, quase esqueço o que acontece fora dessas paredes. Quase. Meu celular vibrou. Pensei em ignorar, mas o nome na tela me obrigou a parar. Mãe. Hesitei antes de tocar na mensagem. Oi, filha. Estamos pensando em reunir todos aqui no sábado. Seria importante para a família. Você pode vir. Importante para a família. Essa frase, dita por ela, sempre carrega um peso que não sei se quero suportar. Eles só me chamam quando algo exige um favor, uma concessão, uma rendição disfarçada de harmonia. Fiquei olhando a tela, o coração em um compasso incômodo. A casa estava tão quieta, tão minha, tão intacta, e, ainda assim, bastava uma notificação para que eu sentisse de novo aquela antiga pontada, como se eu precisasse pedir desculpas por existir. Fechei o celular e voltei para o jardim. Os lírios brancos estavam desabrochando. Sorri para eles como quem encontra resistência no detalhe mais sutil. Não sei ainda se vou a essa reunião. Mas sei que, qualquer que seja o motivo, eles já esperam que eu diga sim. Só que, desta vez, talvez não digam o que realmente querem, e, ainda assim, talvez eu já saiba. A casa sentiu. Eu também. Algo está prestes a acontecer. E, por mais que o lago me proteja, sei que não posso me esconder para sempre. Eu tinha 6 anos quando percebi, pela primeira vez, que o amor podia ter direção. Não que alguém tenha dito em voz alta, mas está tudo nas entrelinhas, nos olhares que duram mais para um lado, nas palmas mais entusiasmadas, nas broncas seletivas. Verônica sempre foi a queridinha da casa. A bonequinha dourada. A menina que ganhava 3 beijos por um sorriso torto, enquanto eu colecionava silêncio em troca de boas notas e obediência. Não me entenda mal. Eu não a odiei por isso. Pelo menos, não naquela época. Eu a admirava. Verônica era barulhenta, viva, encantadora. Tinha uma risada que fazia os adultos aplaudirem como se estivessem diante de uma artista. Sabia chamar atenção como ninguém. E eu era o fundo da moldura. Aquela que segurava a foto bonita sem nunca estar no foco. Crescemos sob tetos de cristal, nossa casa era bonita demais para os sentimentos reais caberem dentro. Meus pais se importavam com a aparência de perfeição, com os jantares arrumados, com as roupas bem passadas e as fotos de Natal publicadas nas redes sociais. Bastava um pequeno rasgo, uma crise de choro minha, uma nota alta ignorada, um aniversário esquecido, e tudo era varrido para debaixo do tapete branco da sala. Verônica, por outro lado, vivia na superfície. Quando tirava nota baixa, era porque ela é criativa demais para se prender a fórmulas.
Quando gritava ou fazia birra, era porque ela tem personalidade forte. E quando eu me calava diante de tudo, o veredito era sempre o mesmo: Gisele é madura. Ela entende. Sim. Eu o entendia. Entendia cada omissão, cada festa onde fui apenas convidada, nunca homenageada. Entendia cada presente comprado de última hora e cada olhar que passava por mim como se eu fosse vento. Mas eu também aprendi a disfarçar. A engolir o gosto amargo das comparações e me tornar invisível com tanta precisão que às vezes nem meu reflexo me reconhecia. Foi só aos 18 anos que tudo começou a se partir de vez. Eu tinha conseguido uma bolsa parcial para uma universidade de arquitetura fora do estado. Faltavam apenas as taxas de matrícula. Quando fui contar para meus pais, orgulhosa, eles sorriram, mas havia uma tensão sutil nos olhos da minha mãe. No dia seguinte, ela me chamou na cozinha. Gisele, querida. Nós usamos aquela reserva para o intercâmbio da Verônica. Apareceu uma oportunidade única para ela na França. Você entende, né? Sim. Eu entendi. Fiz um curso técnico, trabalhei com freelancers e me virei. Consegui meu diploma mais tarde, e sem ajuda. Enquanto isso, Verônica postava fotos em frente à Torre Eiffel com legendas como gratidão à minha família maravilhosa por sempre acreditar em mim. Cada postagem era um tapa envolto em glitter. Mas eu não respondia. Nunca respondi. Quando meu avô morreu, tudo mudou. Ele foi o único que me viu. De verdade. O único que me chamava de minha pequena arquiteta, que se interessava pelos meus desenhos, que me levava para pescar e dizia que o silêncio também é uma forma de sabedoria. Nos últimos meses de vida, ele insistia em me visitar na cidade. Eu achava que era para fugir da rotina. Hoje eu sei que ele queria se despedir. No testamento, deixou a casa do lago para mim. Só para mim. Vi nos olhos dos meus pais o choque disfarçado de conformidade. Eles disseram que era justo, que o vô queria assim, que você sempre foi apegada àquele lugar. Mas havia algo por trás da falsa aceitação. Um incômodo que nunca se dissipou. Era como se aquela casa tivesse quebrado o equilíbrio torto deles. Pela primeira vez, eu tinha algo que não poderiam tirar. Desde então, mantive distância. Respondia às mensagens com educação, comparecia em datas importantes e saía antes da sobremesa. Me tornei boa em proteger meus limites, pelo menos até onde consegui. Mas bastou uma mensagem da minha mãe para que toda essa couraça estremecesse. Estamos pensando em reunir todos aqui no sábado. Seria importante para a família. Você pode vir? Fechei os olhos e me deixei ficar em silêncio. Às vezes, ainda me pego imaginando como seria se tudo tivesse sido diferente. Se minha existência tivesse sido celebrada com a mesma intensidade que a dela. Mas fantasias são perigosas. Elas nos fazem desejar o que nunca nos foi oferecido, e isso dói mais do que a ausência. No sábado, eu iria. Mas não pela família. Eu iria para ver com meus próprios olhos o que eles achavam que eu deveria ceder agora. E, no fundo, algo em mim dizia que Verônica ainda estava acostumada a ganhar. E que eles, todos eles, ainda não haviam aprendido a perder. O sábado chegou com um céu indeciso, como se até o tempo hesitasse em participar da encenação. Meus dedos apertaram o volante com mais força do que o necessário enquanto dirigia até a casa dos meus pais. Cada quilômetro era um mergulho em lembranças que eu preferia manter enterradas. Ainda assim, fui. Não por obrigação, e muito menos por saudade. Eu fui porque alguma parte de mim, talvez a mais instintiva, precisava ver nos olhos deles o que ainda não haviam dito em palavras. A entrada da casa estava exatamente como sempre, jardim impecável, flores simetricamente podadas, fachada branca reluzente, como se a perfeição estética pudesse encobrir todas as rachaduras internas. Respirei fundo antes de tocar a campainha. O som ecoou como um alerta dentro do meu peito. Quem abriu foi Verônica. Ela usava um vestido rosa claro que parecia ter saído diretamente de um catálogo de noivas modernas. O cabelo, impecavelmente ondulado,
caía sobre os ombros como ondas perfeitamente calculadas. E, claro, ela estava maquiada, às 10 da manhã. Maninha, exclamou, como se fôssemos íntimas, como se nos falássemos regularmente, como se ela não tivesse passado os últimos anos me ignorando em todas as fotos de família. Você veio. Achei que fosse dar para trás. Sorri de canto, sem responder. Entrei. Na sala, meus pais já estavam sentados, à mesa do café da manhã que nunca era só café. Havia frutas cortadas artisticamente, sucos naturais, pães quentes, queijos caros. Tudo meticulosamente posto. Eles se levantaram com entusiasmo falso, como se estivéssemos em um comercial de margarina. Filha. Que bom que veio, disse minha mãe, já puxando uma cadeira para mim. Senta, senta, ainda tá quentinho. Meu pai serviu suco no meu copo sem perguntar se eu queria. Um gesto pequeno, mas que me lembrou como, naquela casa, minha vontade nunca teve muito espaço. Verônica se sentou na ponta da mesa, sorridente, cruzando as pernas como quem está prestes a fazer um anúncio. E fez. Bom, já que estamos todos aqui, é oficial. Rick e eu vamos nos casar em outubro, disse, erguendo a mão e exibindo um anel que mais parecia uma lente de aumento presa no aro dourado. Minha mãe aplaudiu como se fosse uma atriz recebendo um Oscar. Meu pai se levantou para dar um beijo na testa dela. Eu me limitei a um parabéns. Mas não vai ser qualquer casamento, né, amor, completou ela, lançando um olhar cúmplice à minha mãe. Vai ser épico. Meu estômago se revirou. Eu sabia o que vinha a seguir. E eles sabiam que eu sabia. Ainda assim, fingiram mais um pouco, como bons atores de um teatro já ensaiado. Filha, começou minha mãe, com aquela voz mansa que só usava quando queria algo, você sabe como a Verônica sempre sonhou com esse momento. Vai ser em uma fazenda em Santa Bárbara, com decoração floral suspensa, buffet gourmet, fotografia cinematográfica, essas coisas de hoje em dia, sabe? Claro. Imagino que seja caro. Minha voz saiu mais firme do que eu pretendia. Meu pai riu. Ah, nem me fale. É um casamento de revista. Mas, vai valer cada centavo. A palavra "mas" pairou no ar como uma lâmina prestes a cair. Estamos com alguns ajustes financeiros, continuou minha mãe, ajeitando a aliança no dedo como quem tenta organizar os próprios pensamentos. Coisas pequenas. Investimentos atrasados, essas burocracias. E, bom, pensamos que talvez você pudesse nos ajudar. Verônica se recostou na cadeira, como quem já sabia o desfecho. Meu coração acelerou. Como? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. A casa do lago, disse meu pai, direto, como quem propõe uma troca justa. É uma propriedade excelente, valorizada, e está lá parada. Só você mora nela. Pensamos que vender seria uma forma generosa e simbólica de participar do casamento da sua irmã. Um presente, entende? Verônica sorriu. Seria lindo. Tipo, um gesto de amor de irmã para irmã. Além do mais, você sempre foi mais desapegada dessas coisas materiais. Olhei para cada um deles. Para os rostos que tantas vezes ignorei para não me machucar mais. E, ainda assim, a dor veio, familiar, amarga, silenciosa. Vocês querem que eu venda a única coisa que é minha, para pagar um casamento de $150.000? Perguntei, sem alterar o tom. É isso mesmo que estão dizendo? O silêncio deles confirmou. Vocês sabiam que o vovô me deixou aquela casa porque foi o único que entendeu o que eu sentia aqui dentro, né? Ele sabia que eu precisava de um lugar só meu, onde ninguém pudesse me empurrar, calar ou ignorar. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa. Gisele, não é uma obrigação. É só uma ideia. Mas pense com carinho. Você sabe como a Verônica sempre foi sensível. E eu, interrompi, encarando-a, alguma vez alguém pensou em como eu me senti? Verônica rolou os olhos. Ai, pronto. O drama da Gisele. Levantei da cadeira com calma.
Peguei minha bolsa, sem pressa. Antes de sair, olhei para eles e sorri, um sorriso seco, sem doçura. Obrigada pelo café. Eu vou pensar. E saí. Mas, pela primeira vez, pensar significava algo muito diferente. Pensar significava agir. Pensar significava proteger. Pensar significava não ceder mais. Nunca mais. Passei os 2 dias seguintes em silêncio absoluto, como se qualquer palavra dita pudesse quebrar o fino equilíbrio que eu ainda mantinha entre o autocontrole e o colapso. A casa do lago parecia respirar comigo, como se também estivesse digerindo o que ouvirá naquele sábado. À noite, deixei todas as luzes apagadas e sentei no deck com os pés mergulhados na água. O frio subia pelas pernas, mas eu não me importava. Era preciso sentir alguma coisa que não fosse indignação ou decepção. Minha mente repetia a cena da mesa. As frases, os sorrisos, o tom ensaiado de quem já tinha tomado uma decisão e só precisava do meu silêncio como assinatura. Não era só sobre a casa. Era sobre tudo o que ela representava. A última fronteira. A única parte da minha história que ainda não haviam moldado ao gosto deles. Voltei para dentro e caminhei até a estante do escritório, onde guardo tudo o que é importante. Meus contratos, projetos antigos, documentos do avô. Peguei a pasta azul marinho marcada com seu nome. Dentro, o testamento original, registrado com firma reconhecida e lacrado no cartório da cidade. Li o trecho que já conhecia de cor. Deixo a propriedade localizada na margem leste do Lago Vernon, conhecida como a Casa Azul, à minha neta Gisele Moraes, por reconhecimento à sua dedicação, presença e amor incondicional. Que ela tenha, neste lar, um porto seguro para todas as tempestades que o mundo insistir em lhe oferecer. As palavras me comoveram tanto quanto me fortaleceram. Na manhã seguinte, vesti minha blusa cinza preferida, aquela que uso quando preciso me sentir inabalável, e fui até o escritório do Dr. Álvaro, advogado da família há anos, mas que sempre demonstrou mais respeito por mim do que qualquer um dos meus parentes. Quando entrei na sala dele, com os documentos em mãos e o rosto firme, ele ergueu as sobrancelhas e fechou o laptop. Gisele. Que prazer te ver. Em que posso ajudar? Sentei à frente dele, abri a pasta, e fui direta. Quero proteger minha casa. Quero blindá-la legalmente de qualquer tentativa de venda, cessão, ou manobra familiar. E quero fazer isso sem alarde. Ele me observou por um momento, estudando meu rosto como se buscasse confirmação do que já suspeitava. Entendo. Ele abriu o testamento, leu os papéis em silêncio, e então assentiu. É possível. Podemos criar uma holding simples e transferir a propriedade para sua empresa, vinculando a sua atividade profissional. Isso a transforma em bem produtivo e torna qualquer interferência de terceiros praticamente impossível. Mesmo com procurações ou tentativas familiares. Fica protegida por lei. Ótimo. Faça isso. E o mais rápido possível. Ele sorriu. Você parece preparada. Estou. Só não estou mais disposta a ceder. Saí do escritório com os papéis iniciando o trâmite, e uma segurança que há anos não sentia. Pela primeira vez, percebi que não se tratava de enfrentar meus pais ou minha irmã. Se tratava de romper com o padrão. Eu era treinada a não reagir, a aceitar tudo calada, a abrir mão antes mesmo de ser questionada. Mas agora eu estava agindo. À tarde, sentei na rede com meu notebook no colo e escrevi um e-mail. Neutro. Profissional. Anexei os documentos da nova titularidade, a certidão de registro atualizada, e a cláusula que impede qualquer negociação sem minha autorização pessoal. No final do e-mail, uma frase simples, só para garantir que não haja mal-entendidos futuros. Não enviei. Ainda não. Guardei como rascunho. Porque eu queria que eles mostrassem, por completo, até onde estavam dispostos a ir. Precisava que a verdade aparecesse sem minha interferência, para que, quando a hora certa chegasse, não houvesse desculpas. Nenhuma. Naquela noite, caminhei pelo jardim como quem inspeciona um território antes da batalha.
Toquei nas folhas, reguei as flores, ajustei uma treliça caída. A casa estava em paz. Mas dentro de mim, algo havia despertado. Não era raiva. Era clareza. Eles achavam que ainda me controlavam. Que bastava um pedido disfarçado de carinho para que eu entregasse, mais uma vez, o que era meu. Mas desta vez eu não entregaria. Desta vez, a decisão seria minha. E só minha. Foi numa quinta-feira ensolarada, dessas que quase conseguem nos enganar com sua aparente tranquilidade, que escutei os pneus no cascalho da entrada. De onde eu estava, no fundo do quintal, podando uma trepadeira que insistia em avançar pelas janelas, ouvi o barulho abafado das portas se abrindo. Por um momento, esperei que fosse um engano. Um carro perdido. Um visitante errado. Mas não era. Enquanto limpava as mãos no avental, contornei a lateral da casa com calma. A tranquilidade, aprendi, é uma escolha, principalmente quando querem roubá-la de você. 3 figuras me esperavam diante da varanda. Verônica, com seus óculos de sol de grife e um vestido branco justo demais para o horário. Cláudio, meu pai, vestindo sua arrogância casual de sempre. E, ao lado deles, um homem desconhecido, segurando uma pasta e olhando a casa como quem avalia o valor de um objeto antes de pôr à venda. Gisele! Verônica exclamou, abrindo os braços como se tivesse vindo me abraçar. Não se moveu. Surpresa! Cláudio ajeitou a gola da camisa e sorriu como se estivéssemos numa cena de comercial imobiliário. Trouxemos o Sr. Rubens, um corretor amigo nosso. Achamos interessante ele conhecer o imóvel, já que você disse que ia pensar. Pensar não é sinônimo de aceitar, respondi, fria. E eu não marquei nenhuma visita. O corretor hesitou, notando a tensão, mas manteve a postura profissional. Soube que a senhora está considerando colocar a casa no mercado. Eu trouxe algumas estimativas de avaliação, se quiser dar uma olhada. Ela não quer, disse calmamente, cruzando os braços. E não há nenhuma negociação em curso. Essa casa não está à venda. Verônica se aproximou com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Gigi, vamos ser racionais? Você nem usa isso aqui direito. É uma casa enorme para uma pessoa só. Pode muito bem viver em um apartamento, mais prático. E, bom, seria uma ajuda inestimável para o nosso casamento. Nosso, ela disse. Como se eu tivesse sido convidada a fazer parte. Cláudio soltou um risinho de impaciência. Gisele, não dificulta. Você sabe que a família sempre cuidou das coisas em conjunto. Isso aqui foi do seu avô. Ele queria o melhor para todos. E, sinceramente, você não tem filhos, não tem marido, não tem ninguém. Por que guardar uma casa dessas? A raiva veio, mas não explodiu. Ela desceu como lava quente e silenciosa. Olhei para cada um deles. Para o corretor, que começava a perceber onde tinha se metido. E para o jardim atrás de mim, como quem busca um lembrete do que realmente importa. Então, sorri. Querem entrar? Tenho algo para mostrar. Verônica assentiu com empolgação. Sabia que você ia entender. Subi as escadas da varanda devagar, ouvindo os passos atrás de mim. Levei-os até o escritório. As janelas estavam abertas, e a luz da tarde banhava a mesa de madeira. Sobre ela, meu notebook já estava ligado. Cliquei com calma na pasta nomeada Blindagem e abri o arquivo que precisava. Antes de vocês continuarem com qualquer plano, sugiro que verifiquem seus e-mails. Verônica franziu a testa. O quê? Agora. Por favor. A tensão aumentou, invisível, densa. Meus pais e minha irmã puxaram os celulares quase ao mesmo tempo, como atores que sabiam que algo fora do roteiro havia começado. O silêncio foi cortado apenas pelo som de notificações sendo abertas. Primeiro, o susto nos olhos do meu pai. Depois, a frustração contida de Eliane, que tentava disfarçar o tremor na boca. E, por fim, Verônica,
que empalideceu antes de erguer o olhar para mim como se tivesse sido traída. Você incorporou a casa à sua empresa, ela balbuciou. E registrei em cartório. Com cláusula de impenhorabilidade e bloqueio contratual de venda sem autorização unânime do conselho da holding, que sou apenas eu, expliquei, como se estivesse apresentando um projeto de paisagismo. O corretor deu um passo para trás. Bom, acho que houve um mal-entendido. Não houve, respondi. Eles só acharam que poderiam passar por cima de mim mais uma vez. Isso é baixo, sussurrou minha mãe, finalmente falando. Você não precisava nos humilhar assim. Humilhar, me aproximei dela, com a voz calma e cortante. Vocês invadiram minha casa com um corretor sem me avisar. Tentaram vendê-la como se eu não existisse. E acham que o problema é eu me defender? Verônica gritou. Literalmente. Você está arruinando o meu casamento. Olhei para ela com pena. Não. Eu só estou protegendo o que é meu. Cláudio se recompôs e tentou recuperar o controle. Gisele, isso vai nos afastar de vez. Então talvez vocês estejam mais interessados na casa do que na filha. Ninguém respondeu. O corretor, constrangido, agradeceu com um aceno e saiu. Verônica foi atrás dele, bufando. Meus pais ainda ficaram por alguns segundos, como se esperassem que eu voltasse atrás. Mas eu não disse mais nada. Eles saíram em silêncio. O portão fechou com um estrondo. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava inteira. E que o lugar onde pisava, finalmente, era meu por completo. Naquela noite, depois que o silêncio voltou a habitar cada canto da casa, deitei no sofá da sala como quem repousa após uma guerra. O céu escureceu devagar, e nenhuma lâmpada foi acesa. Eu queria ver o escuro tomar o ambiente aos poucos. Queria sentir, com todos os sentidos, o que significava não mais ser refém. Enquanto o mundo lá fora girava no mesmo ritmo, algo dentro de mim havia parado. Um ponto de virada. Um divisor silencioso. Eu não chorei. Não gritei. Não tremi. Foi como se o que eles chamaram de desobediência tivesse sido, na verdade, uma libertação cuidadosamente construída e longamente adiada. O celular vibrava em intervalos espaçados desde o fim da tarde. 3 chamadas perdidas da minha mãe. 2 mensagens de voz não ouvidas. E um e-mail de Cláudio com o assunto, decepcionado. Ri sozinha. É sempre assim, não é? Quando você faz o que esperam, é madura, compreensiva, generosa. Quando diz não, vira ingrata, cruel, egoísta. A verdade é que minha família só sabe amar enquanto puder moldar. O dia que você segura o próprio contorno, vira ameaça. Acordei no dia seguinte com a cabeça fria e a certeza intacta. Fui caminhar cedo pela beira do lago, com um café forte na mão e o cabelo ainda preso em desalinho. O céu estava limpo, e a luz refletia na água como espelhos quebrados. O mundo parecia novo. Ou talvez fosse eu que estivesse começando a enxergar com olhos que, até então, evitavam a nitidez. Antes das 9, uma nova mensagem chegou. Desta vez, de Verônica. Um texto curto, direto, sem vírgulas nem filtro. Você acabou com o meu casamento egoísta doente, você é amarga como sempre foi, parabéns por destruir tudo mais uma vez. Li e apaguei. Não respondi. Porque não era a primeira vez que Verônica me acusava de algo que ela mesma havia provocado. Mas agora, pela primeira vez, eu não sentia culpa. E isso me deu uma força absurda. Como se todas as vezes em que fui diminuída, ignorada, silenciada, estivessem sendo finalmente devolvidas à origem. No fim da manhã, minha mãe chegou. Sem avisar. Vi o carro dela parar do lado de fora e, por um breve instante, considerei não abrir o portão. Mas acabei indo. Queria olhar nos olhos dela e ver se, lá no fundo, ainda existia alguma sombra de verdade. Ela veio com uma blusa clara, o rosto abatido, maquiagem leve demais para disfarçar as olheiras. Entrou sem pedir, como sempre fazia. Sentou-se à mesa da cozinha sem dizer nada.
Eu fiquei em pé, braços cruzados, esperando. Gisele, começou, olhando para as próprias mãos. Você podia ter conversado com a gente. Essa atitude toda foi desnecessária. Desnecessária, repeti. Você trouxe um corretor para minha casa. Sem me avisar. Vocês fingiram que eu tinha concordado. Queriam me enganar. Ela abaixou a cabeça. Nós achamos que você entenderia. Que, no fundo, você faria isso por amor. E onde estava o amor de vocês por mim nos últimos 27 anos? Silêncio. Denso. Cruel. Real. Ela não respondeu. Mas lágrimas começaram a se acumular nos olhos. Pela primeira vez, talvez, ela não teve uma desculpa pronta. Você sempre foi tão forte, tão contida, disse, com a voz embargada. A gente achava que você não precisava. Vocês confundiram força com descaso. E confundiram silêncio com aceitação. Ela chorou. Pela primeira vez em frente a mim, sem teatro. Mas eu não me aproximei. Não dessa vez. Eu sei que você acha que a gente nunca te escolheu, murmurou. Mas, talvez a gente só não tenha sabido como. Isso não muda o que fizeram. Ela assentiu, vencida. Levantou-se devagar, ajeitou os cabelos e disse, já com a voz baixa. O seu pai não vai te perdoar tão cedo. E a Verônica, bom, você sabe como ela é. Sim, respondi. Mas agora isso não é mais problema meu. Ela foi embora sem me abraçar. E eu fechei o portão com uma tranquilidade que jamais senti naquela casa quando era criança. Mais tarde, já com o céu escurecendo, escrevi o último e-mail. Formal. Definitivo. Nele, anexei os documentos da blindagem da casa e uma cópia do estatuto da minha empresa, destacando a cláusula que impede qualquer movimentação do imóvel sem meu consentimento direto. No fim do e-mail, apenas uma frase. Não é sobre a casa. É sobre não permitirem que eu existisse dentro da família que deveria me proteger. Esta foi minha resposta. Enviei para os 3. Fechei o notebook, levantei da cadeira e fui acender as luzes do jardim. As flores, como sempre, permaneciam no lugar. Crescendo mesmo depois das tempestades. Agora, finalmente, eu também. As semanas seguintes passaram num ritmo estranho, como se o tempo tivesse decidido andar com outras pernas. Não era mais o peso dos dias que me sufocava, mas sim o silêncio após a implosão. Um silêncio diferente, não o desconfortável de antes, que me diminuía, mas um que preenchia, que dizia, você fez o que precisava ser feito. Eu esperava alguma consequência, algo direto, talvez um novo confronto. Mas não veio. Pelo menos não como eu imaginava. A primeira resposta foi um e-mail seco do meu pai. Assunto, ato hostil. Você nos constrangeu. Poderia ter resolvido tudo de forma adulta e familiar. Fica claro que você não valoriza os laços que nos unem. Vamos repensar nossa convivência a partir de agora. Não havia uma saudação, nem despedida. Apenas uma sentença. Fria. Punitiva. Apaguei o e-mail sem hesitar. Pela primeira vez, entendi que a única conexão que ele tinha comigo era o controle. O laço só valia enquanto eu abaixasse a cabeça. Agora, ao resistir, eu havia me tornado descartável. Subversiva. Depois, veio a resposta menos esperada, uma carta manuscrita da minha mãe. Chegou dobrada em 3 partes, dentro de um envelope cor-de-rosa, com minha letra escrita no destinatário. Ainda usava a mesma caligrafia arredondada de quando escrevia bilhetes no meu caderno da escola. Por um instante, segurei o envelope como quem segura uma coisa frágil. Mas, quando abri e comecei a ler, percebi que o conteúdo estava longe de ser frágil, estava envenenado de omissões. Gisele, sei que você acha que sempre foi esquecida. Sei que sente mágoa. Mas tudo o que fizemos foi para manter a família unida, mesmo que você não tenha percebido. Eu te amo, mesmo que nunca tenha dito isso como você gostaria.
Mas também preciso que entenda que a Verônica tem um jeito diferente de lidar com o mundo, e às vezes exige mais atenção. Você sempre pareceu tão segura. Sinto muito se erramos. Mas não destrua o que nos resta. Ainda somos família. Guardei a carta numa gaveta. Não por apego, mas porque achei simbólico. Aquilo não era um pedido de desculpas. Era uma tentativa de justificar a negligência com a minha dor. Como se o amor delas por mim existisse, só não do jeito que eu precisava. Como se isso bastasse. Verônica, por outro lado, sumiu. Nenhuma mensagem. Nenhuma aparição pública. Nas redes sociais, os stories de vestido de noiva desapareceram. Os seguidores questionavam nos comentários: e o casamento dos sonhos, cadê os bastidores, término? Nenhuma resposta. A última postagem foi uma selfie sorridente com Rick, tirada no carro, com a legenda, juntos por tudo. Mas isso foi antes da visita à minha casa. Não desejei o fracasso dela. Desejei, honestamente, que aprendesse. Mas sabia que, para Verônica, tudo era culpa de alguém. E, desta vez, esse alguém era eu. Os dias se tornaram mais leves sem a expectativa de agradar. Sem precisar medir palavras, prever reações, ou moldar meu silêncio para caber nos moldes deles. A casa do lago parecia até mais iluminada. E eu também. Comecei a andar descalça por mais tempo, a deixar as janelas abertas mesmo com vento forte, a me permitir dormir tarde ouvindo músicas antigas que minha mãe dizia serem melancólicas demais. Certo fim de tarde, recebi uma ligação de Dandara, uma amiga antiga da faculdade. Ela era professora de biologia em uma escola pública, e me ligava de vez em quando com convites para palestras ou oficinas. Mas, naquele dia, ela queria mais. Gi, a escola vai abrir um espaço novo nos fundos. Queremos transformar num jardim comunitário. Você toparia projetar com os alunos? A proposta me atravessou de um jeito bonito. Era simples, mas carregada de sentido. Um jardim. Para quem nunca teve um. Um espaço vivo. Para quem foi empurrado para o concreto desde cedo. Aceitei sem pensar. Nos dias seguintes, esbocei um projeto com canteiros elevados, caminhos de pedras, bancos reciclados e um cantinho sensorial com ervas aromáticas. O tipo de lugar onde se planta mais que flores. Onde se planta permanência. Pertencimento. Aos poucos, fui percebendo que o que me feriu não foi só o abandono da minha família, mas o quanto eu permiti, durante anos, que isso definisse meu valor. Agora, eu podia criar novos espaços, não apenas físicos, mas internos. E, curiosamente, ao construir para os outros, fui reconstruindo a mim mesma. O telefone tocou novamente certa noite. Número desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma voz masculina, engolida por ruído. Era Rick. Oi, é. Gisele? Sim. Só queria dizer que sinto muito por tudo aquilo. Verônica, enfim. Ela tá se cuidando agora. Terapia. Mudamos o casamento. Mais simples. Em outro lugar. Só nós. Acho que você mexeu com algo nela. Era isso. Desligou antes que eu dissesse qualquer coisa. Fiquei parada, com o telefone ainda no ouvido, ouvindo o tom mudo da linha encerrada. Não por satisfação. Mas por confirmação. Cada escolha, por menor que fosse, tinha deixado marcas. Algumas doeram. Outras curaram. E ali, naquela ligação breve e inesperada, entendi que as consequências de ter dito não estavam apenas começando. Mas, diferente do que sempre temi, elas não me destruíram. Elas me libertaram. O outono chegou sem alarde, tingindo o jardim com tons de ferrugem e dourado. As folhas caíam devagar, como se tivessem aprendido a aceitar o fim de um ciclo sem resistência. E talvez fosse isso que eu também estava aprendendo. A aceitar o fim, e não como fracasso, mas como liberdade.
Era uma tarde morna quando terminei de ajustar o último canteiro no centro do novo jardim comunitário. O lugar já não era apenas um projeto. Era um espaço pulsante. As crianças da escola corriam entre as hortas, as mãos sujas de terra, os olhos acesos. Algumas plantavam sem entender nada de botânica, mas com a certeza de que estavam colocando algo no mundo. Algo que era delas. Algo que ninguém podia arrancar. Dandara se aproximou com um sorriso tímido, segurando 2 garrafinhas de água. Tá lindo, Gi. De verdade. Não é só um jardim, sabe? É um lar sem paredes. Assenti em silêncio, sentindo uma paz quase estranha. Uma paz sem vigilância. Naquele mesmo dia, recebi uma carta inesperada. Não vinha de Verônica. Nem do meu pai. Era da minha mãe. Dessa vez, diferente da anterior, o envelope estava amassado, com a caligrafia tremida. Abri com cuidado, já sem criar expectativas. A carta era breve, mas diferente. Gisele. Eu li e reli o que você escreveu. E, pela primeira vez, tentei ver pelas suas lentes. Talvez seja tarde demais para resgatar o que perdemos, mas eu não quero ir embora deste mundo sem ter reconhecido. Você merecia mais de mim. Eu não soube ser mãe de 2. Só soube ser escudo de uma. Se um dia puder me perdoar, estarei aqui. Eliane. Li as palavras com uma calma que antes não teria. Não chorei. Mas algo dentro de mim se aquietou. Era o reconhecimento que esperei a vida toda. Veio tarde. Mas veio. E isso, por si só, era um milagre delicado. Quanto a Verônica, soube por Dandara, que a viu numa entrevista recente em um canal pequeno sobre autoconhecimento. Falava sobre reconstrução emocional, sobre abandonar a necessidade de perfeição, e sobre como estava tentando recomeçar sem esconder o caos. Não mencionou meu nome. Nem o que aconteceu. Mas usou uma frase que me fisgou: às vezes, é quem diz a não a que salva a gente da ruína. Não sei se era uma indireta. Não sei se era genuíno. Mas foi o mais próximo de um pedido de desculpas que ela sabia oferecer. E talvez, para alguém como Verônica, isso já fosse um salto. Rick se manteve distante. O casamento, segundo soube, foi simplificado, uma cerimônia discreta em um sítio pequeno, com apenas 10 convidados. Verônica não postou nada. Talvez esteja aprendendo que há coisas que não se compartilham para ganhar aplausos, mas que se guardam para cultivar em silêncio. Meu pai nunca mais me procurou. Nenhuma mensagem. Nenhuma carta. Nada. No início, isso me doeu. Era como se ele quisesse me apagar da história da família, como quem rasga uma página desconfortável. Mas com o tempo, essa ausência deixou de ser ferida e virou resposta. Ele escolheu continuar não vendo. E eu escolhi, enfim, parar de tentar ser vista por olhos que sempre se recusaram a enxergar. A Casa do Lago, agora, não é só um abrigo. É o centro do meu novo projeto, um espaço de oficinas de paisagismo e arte para jovens bolsistas. Chamei de Raízes Livres. O nome veio numa manhã, enquanto eu observava uma árvore solitária no quintal. As raízes dela se espalhavam sob o chão em todas as direções, invisíveis, mas firmes. Como a força que cresceu dentro de mim ao longo dos anos. Certo fim de tarde, uma das alunas mais novas, uma menina chamada Clara, se aproximou de mim enquanto eu podava uma muda de manjericão. Professora, ela disse, segurando um pequeno vaso de barro. Plantei essa para você. Eu nunca tive jardim. Agora tenho. Peguei o vaso com cuidado. Era simples, mas vivo. Dentro dele, brotava uma flor tímida, cor de coral, com pétalas pequenas e vibrantes. Obrigada, respondi, com a garganta apertada. É a coisa mais bonita que ganhei em muito tempo. Ela sorriu e voltou a correr com os outros. Fiquei ali, segurando o vaso como quem segura o próprio coração pela primeira vez com carinho. Pensei no meu avô. Pensei na menina que eu fui.
na mulher que me tornei. E em tudo o que precisei desaprender para, finalmente, florescer. O sol começou a se pôr. A luz dourada banhava o jardim, tingindo tudo com uma suavidade quase sagrada. E, enquanto as folhas dançavam com o vento, sussurrei para dentro. Agora é tudo meu. Minha dor. Minha cura. Minha história. E pela primeira vez em muitos anos, sorri sem medo. Porque eu sabia, do fundo do peito, que mesmo tendo sido esquecida por tantos, eu jamais me perderia de mim. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!